Saudações marinheira a todos aquaviários da Marinha Mercante. Aqui quem fala com vocês é o marinheiro de Convés, Moisés Ribeiro. Eu vou fazer um comentário aqui sobre a bordo de um navio, de um navio tanque, o que significa desclassificação. É muito comentado isso a bordo, do navio, e no Convés também é comentado isso com os marinheiros. E eu tenho uma noção, estou aqui para comentar. Eu sou um marinheiro, não sou oficial e aceito comentários se eu estou certo ou errado. O meu conhecimento que eu tenho sobre essa parte aí de desclassificação. Tá? As seguintes recomendações aplicam-se à desclassificação do tanque de carga. Em geral, eu entendo dessa forma: todas as aberturas do tanque devem ser mantidas fechada até que a faina de ventilação daqueles tanques esteja para ser iniciada. Todas as aberturas do tanque devem ser mantidas fechadas até que a faina de ventilação daquele tanque esteja para ser iniciada. Os ventiladores exaustores portáteis somente devem ser usados se forem acionamento hidráulico ou pneumático ou por vapor. Os ventiladores exaustores portáteis somente devem ser usados se forem com acionamento hidráulico, pneumático ou por vapor. Devem ser construídos de materiais que não causem perigo ou produzem centelhas ignitivas. Devem ser construídos de materiais que não causem perigos ou produzem centelhas ignitivas. O método de remoção dos gases inflamáveis durante a desclassificação deve ser muito bem planejados e provados pelo comandante do navio. Os métodos de remoção dos gases inflamáveis durante a desclassificação devem ser muito bem planejados e aprovados pelo comandante do navio. O grau de remoção e o número de abertura do tanque de carga o grau de remoção e o número de abertura do tanque de carga deve ser controlado, a fim de que a velocidade de descarga seja suficiente para carregar o gás para longe do convés. A fim de que a velocidade de descarga seja suficiente para carregar o gás para longe do convés. As dimensões do sistema de ar condicionado central ou de ventilação mecânica deve ser ajustada para impedir a presença de gás de petróleo nos compartimentos habitáveis ou espaço confinado. As dimensões do sistema de ar condicionado central ou de ventilação mecânica deve ser ajustada para impedir a presença de gás de petróleo nos compartimentos habitáveis ou espaço confinado. As aberturas de um tanque situadas dentro de um espaço confinado ou parcialmente confinado não devem ser abertas até que os tanques tenham sido suficientemente ventilados através das aberturas que estejam situadas fora deste compartimento. As aberturas de um tanque situadas dentro de um espaço confinado ou parcialmente confinados não devem ser abertas até que o tanque tenha sido suficientemente ventilado através das aberturas que esteja situada fora deste compartimento. Quanto os tanques são interligados por um sistema de alívio comum, quando os tanques são interligados por um sistema de alívio comum, cada tanque deve ser isolado desta interligação, a fim de impedir a termosfera de gás deste tanque para outro tanque, ou vice-versa. Cada tanque deve ser isolado
Desde a desligação, cada tanque deve ser isolado desta interligação, a fim de impedir a transferência de gás deste tanque para outros tanques e vice-versa. Quando os tanques são isolados, quando os tanques são interligados por um sistema de alívio comum, quando os tanques são interligados por um sistema de alívio comum, cada tanque deve ser isolado desta interligação a fim de impedir a transferência de gás deste tanque para outro tanque e vice-versa. Os ventiladores exaustores portáteis devem ser colocados em posição tais. As aberturas de ventilação arranjada de tal forma que todas as partes do tanque que está sendo ventilado sejam igualmente efetivamente descalcificadas. Os ventiladores exaustores portáteis devem ser colocados em posição tais. As aberturas de ventilação arranjada de tal forma que todas as partes do tanque que está sendo ventilado seja igualmente efetivamente descalcificado. As aberturas para a saída dos gases devem estar localizadas o mais longe possível dos ventiladores. As aberturas para a saída dos gases devem estar localizadas as mais longe possível dos ventiladores. Deve-se testar a continuidade elétrica dos compartimentos portáteis. Deve-se testar a continuidade elétrica dos compartimentos portáteis para se evitar a formação de eletricidade estática e, consequentemente, de centelhas ignitivas. Para se evitar a formação de eletricidade estática e, consequentemente, de centelhas ignitivas. Pode ser usado equipamento fixo, ventilação para descalcificação. Pode ser usados equipamento fixo de ventilação para descalcificação, mais de um tanque simultaneamente, exceto se o sistema estiver sendo usado para ventilar um tanque que está sendo lavado, exceto se o sistema estiver sendo usado para ventilar um tanque que está sendo lavado. Pode ser usado equipamento fixo de ventilação para descalcificação de mais de um tanque simultaneamente, exceto se um sistema estiver sendo usado para ventilar um tanque que está sendo lavado. Após a conclusão da descalcificação de um tanque, devemos aguardar por um período de 10 minutos para fazer as medições finais de teor de gás e isto permite que a condição esteja. Após a conclusão de calcificação de um tanque, devemos aguardar um período de 10 minutos para fazer as medições finais do teor de gás. Isso permite que as condições estejam relativamente estáveis dentro do espaço do tanque. Isto permite que as condições estejam relativamente estáveis dentro do espaço do tanque. E todas as aberturas com excesso da escotilha do tanque devem ser fechadas assim que a descalcificação for considerada concluída. Todas as aberturas com excesso das escotilhas do tanque devem ser fechadas assim que a classificação for considerada concluída. Existem vários motivos para se descalcificar os tanques de carga. Eles são: existem vários motivos para se descalcificar os tanques de carga. Eles são: para recebimento de carga, para ingresso e trabalho frio, para ingresso e trabalho frio, e para ingresso e trabalho quente, e para ingresso e trabalho quente. Saudações, marinheiro. Aqui quem falou com vocês foi o marinheiro Moisés Ribeiro.
aceito comentários de todos, estamos aqui para aprender, né, e uma noção que eu tenho sobre as recomendações para desclassificação. Até mais, saudações.